diretor artístico, regente e fundador da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Além disso, é professor universitário e foi um dos fundadores da Orquestra do Teatro São Pedro. O convidado de hoje, do Ponto de Vista, é o maestro Emiliano Patarra. A gente começa daqui a pouquinho, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começando o Ponto de Vista de hoje com o maestro Emiliano Patarra, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara com a gente. Prazer é meu, Renato. Emiliano, você já tem uma carreira consagrada aí na música clássica, mas eu queria saber um pouquinho de como isso começou. Quando que você se profissionalizou nessa área? Quando é que você decidiu por se tornar um maestro? Bom, eu me profissionalizei primeiro com instrumento. Eu toquei violino, toquei viola profissionalmente em orquestra, como música de câmara, isso em torno dos 20 anos. E mais ou menos 20 e poucos eu decidi que eu queria aprofundar um pouco mais a minha formação e eu entrei na faculdade inicialmente para fazer composição. Eu gostava muito da música contemporânea, música atual, queria estudar composição e dentro da faculdade eu descobri a regência e descobri que isso era uma coisa que não só eu gostava muito de fazer, mas que podia fazer bem, ajudar as pessoas e foi interessante e eu entrei por essa área mais ou menos na cidade. E o seu interesse por música surgiu desde pequeno, desde criança? Desde pequeno, uns 8 anos, por aí. E com violino? Com violino, com violino. Não é um instrumento assim tão popular. Como é que foi esse interesse? A minha escola um dia fez uma visita ao Conservatório de Tatuí. É interessante isso, como a iniciativa de um vai levando a iniciativa do outro. Então, eu devo um monte de coisa ao Conservatório de Tatuí por esse começo. E a escola foi fazer uma visita e eu vi o violino e fiquei fascinado. Eu vi o instrumento e falei, puxa, é muito legal, quero tocar isso. E foram muitos anos tocando violino até entrar na faculdade de música? Foram. Eu trabalhei com violino e trabalhava como instrumentista e trabalhei também com teatro. E aí, num determinado momento, eu falei, olha, eu quero optar. Eu quero, na verdade, me dedicar a uma das duas coisas mais profundamente. Aí veio a ideia de fazer a faculdade, quer dizer, complementar essa formação para depois poder atuar. E fala um pouquinho pra gente, porque música clássica não é assim tão popular, as pessoas não conhecem muito. Qual que é o papel do maestro dentro de uma orquestra? O maestro é o preparador da orquestra, né? Imagina que na orquestra ideal a gente tem os especialistas de cada instrumento. Aquele flautista, ele viveu flauta a vida inteira, ele nasceu flauta, dorme flauta, come flauta, né? Ele é flauta. O outro que toca clarinete, ele amanhece clarinete, dorme clarinete, ele é um especialista do clarinete. Agora, todos eles são muito dedicados ao seu instrumento. É importante que tenha uma pessoa que saiba fazer essas várias especialidades conversarem, quer dizer, extrair o melhor de cada um desses instrumentos, de cada um desses pontos de vista para formar um todo, né? Conseguir dar uma unidade de interpretação de todos esses profissionais e fazer ao mesmo tempo a interface entre a expectativa de cada um deles e o público e o compositor. Esse profissional é um regente, né? A gente vive num país que tem muito esporte coletivo, eu costumo fazer uma pequena analogia com um técnico de futebol, que é uma analogia bem possível. Porque o regente, uma parte do trabalho dele é feito na preparação, como um técnico, né? Treina essa especialidade, aquela, cobrança de falta, escanteio, e o regente também, ele vai fazer um trabalho de preparação. E depois tem um outro trabalho muito importante que é feito durante a execução da música, né? Quer dizer, ele vai estimular os músicos, conduzir e eventualmente também
se precaver contra certos erros que possam acontecer na interpretação. Agora, para um maestro exercer esse papel de preparar toda essa orquestra, também é preciso saber tocar instrumento. Você sabia o violino, mas todo maestro tem essa intimidade maior com todos os instrumentos ou com algum específico? Não é que ele precise saber de todos os instrumentos. Claro que quanto mais ele souber, melhor. Óbvio, né? Quanto mais conhecimento, melhor é para a gente. Mas ele precisa entender a mecânica desses instrumentos, ele precisa entender como eles funcionam, mesmo que ele não saiba tocar, ele precisa saber o que é mais fácil naquele instrumento, o que é mais difícil, que tipo de erros são mais comuns, por quê e assim por diante. E é importante que ele seja um intérprete, quer dizer, ele tem que saber, ele sozinho, interpretar a música. Ele vai dar o tom da música naquele momento. Seja tocando no piano, no violino, no violão, no canto, ele tem que saber interpretar a música, porque se ele não interpreta sozinho, muito mais difícil vai ser interpretar com 70 pessoas ao redor. Né? A média é essa, 70 pessoas? A nossa orquestra aqui de Guarulhos tem 75. Né? Podem existir orquestras menores, orquestras de câmara, né? E podem existir orquestras também maiores, pode chegar a ser 120 músicos. A própria Orquestra de Guarulhos, por exemplo, no final do ano passado fez um concerto que juntava com a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos. Então a gente tinha mais de 120 músicos naquela data específica. Deve ser mais difícil ainda para o maestro lidar com tantas pessoas. Sim, além de com lidar certeza. Com os instrumentos, também as personalidades das pessoas devem influenciar. Claro. O maestro é uma pessoa que está o tempo inteiro envolvida em relacionamento humano. Né? E as características de cada um, o temperamento de cada um, as facilidades, as dificuldades, e saber mesclar isso para que isso seja um todo, né? Para que a gente não esteja, não importa se são 50 ou 100 músicos, que a gente não esteja vendo 50 pessoas tocando, a gente esteja vendo um organismo único, que essas pessoas se fundam num organismo único. Como que você encara a formação de público na música clássica? Porque é algo que foge um pouco da realidade das pessoas, do cotidiano. Nós temos alguns músicos clássicos, temos o André Rieu, por exemplo, que ele tenta popularizar um pouco a orquestra, mas também é criticado por isso, por torná-la pop demais ou fazer daquilo um espetáculo muito comercial. Como é que você vê essa questão? A música, eu até não gosto muito desse nome, nem o nome música erudita, nem o nome música clássica. Os dois são perigosos. Qual que seria melhor? Não? Os dois são perigosos. A ideia de música erudita dá a impressão de que só uma pessoa com muita instrução pode desfrutar, né? De que se eu não estudei, não tenho certas informações, eu não vou poder apreciar o concerto. E isso é muito pena, e não é verdade, né? Também o nome música clássica é muito específico de um período. A gente chama de música clássica, por exemplo, a música de Mozart, de Haydn, que são dois compositores, até Beethoven, que são compositores famosos, mas são compositores de uma época. Em outras épocas têm outros nomes, né? O que eu acho em relação ao acesso à música clássica é o seguinte: quando as pessoas têm contato, Guarulhos é uma prova muito forte disso, elas gostam muito. Quem tem contato, vai, assiste, em geral gosta muito, né? Em geral se envolve, descobre esse encanto. O que acontece é que hoje em dia é muito mais difícil o acesso a essa forma de música, né? No Brasil, por exemplo, é muito difícil. Se a gente pegar de todas as emissoras de rádio que tem na Grande São Paulo, a gente tem basicamente uma emissora e 2 programas em 2 outras emissoras dedicados a essa linguagem, de todas as outras rádios que a gente tem. Quer dizer, a chance de a pessoa ouvir é muito menor. Né? A gente, mesmo nos jornais, quando a gente abre o jornal, a seção que cobre a música clássica, ela é muito pequenininha, quando existe. Não se fala da música clássica, né? Então, as pessoas têm a imagem de que é uma coisa muito difícil de entender, que elas não vão conseguir apreciar, e elas não têm chance de comprovar, de ver o que acontece quando elas estão lá, né? Então, ela acaba sendo pouco desfrutada. Isso não é a mesma coisa, por exemplo, em outros países da Europa, porque é mais parte da cultura deles. Então é mais comum para aquelas pessoas assistir concerto desde pequenininho. Vai, vai, outro. Então isso é mais parte da vida da cidade. Nesses anos todos de vida musical em Guarulhos, a gente viu que as pessoas desfrutam demais naquilo, né? E coisas que às vezes um colega que está na área da música diz: olha, puxa, o público não vai entender. Na hora que a gente mostra, a gente descobre que o público entende e gosta muito. De uma maneira geral, são músicas até bastante emocionais, né? Catárticas. Obviamente, tem peças que são de uma maneira, outras de outra, algumas mais complexas, mas no geral elas têm esse apelo emocional muito forte, né? Uma das coisas lindas dessa música de concerto, eu gosto desse nome, você me perguntou, eu gosto desse nome, música de concerto.
Uma das coisas lindas da música de concerto é que ela é muito diversificada. Tem muita diferença. Né? Às vezes a pessoa começa a ouvir e descobre, puxa, eu achava que eu não gostava, mas eu não gostava daquele compositor. Na hora que eu fui ouvir, descobri que tem outros que eu gosto muito. Uns que são muito delicados, de uma coisa muito refinada, mas cheia de pequenos detalhes. Outras coisas são de impacto emocional enorme. Tem peças mais curtas, peças mais longas. Tem o som dos instrumentos. Puxa, eu adoro o som daquele instrumento. Esse já não me atrai tanto, mas puxa, quando toca aquele instrumento, como eu gosto. Então, isso é muito legal. Né? Dá para, por exemplo, a gente tem uma temporada, no sábado, dia 21 de março, estamos lançando a temporada 2015 da orquestra. Numa temporada de um ano, tem de tudo. Tem compositores do século XVIII, do século XIX, do século XX, tem coisa mais misturada com música popular, tem coisa que tem ópera no meio, tem coisa que tem dança no meio, tem coisa de música espanhola que é ligada à cultura daquele país, a outra música é alemã, é um outro jeito de pensar. Então, é um mundo muito amplo, né? E eu acho que vale a pena as pessoas, pelo menos, terem contato para descobrir o que elas sentem quando elas vão a um concerto. Qual que é a dificuldade, então? Seria falta de espaço físico, falta de espaço na própria mídia? Como é que você vê essa situação? É uma cultura mesmo que o brasileiro ainda não tem muito essa cultura? Acho que é uma questão de uma cultura que a gente não tem aqui e de que os grandes veículos de comunicação estão sempre pensando muito a curto prazo, né? Isso mesmo na área da música popular, quer dizer, ele se aposta muito naquilo que já se tem certeza que vai dar certo. Ninguém está interessado em abrir fronteira para uma linguagem nova, mesmo na área da música popular. Todo mundo vai naquilo que já sabe que é certo e garantido. Então, aqui eu vou mexer com essa coisa de orquestra, esse negócio esquisito, não vou me aventurar não. Vamos ficar naquilo que a gente já garantiu que vai dar certo. Tanto é que mesmo na área da música popular é impressionante, mas às vezes você gira a rádio, tem as mesmas 10 músicas tocando em todas as rádios, mesmo na área da música popular, né? E isso tudo é reforçado pelo fato de que não há o hábito, não há a cultura, né? Então, o que eu sempre digo para os meninos da orquestra e para as pessoas com quem eu convivo na área, a gente é responsável por isso, por levar isso para as pessoas, por ajudar as pessoas a descobrirem que existe também essa forma, porque dentro da gente tem espaço para tudo. O fato de eu gostar da música erudita não quer dizer que eu não possa gostar e desfrutar da música popular. Eu faço sempre analogia com comida, né? Tem dia que você está à vontade de comer um restaurante sofisticado, aquela comida elaborada, e tem dia que você está com vontade de comer hambúrguer, um bom hambúrguer. Por que não? Uma coisa não elimina a outra, a gente tem dia para tudo, né? É a mesma coisa no caso da música, eu sinto que é da mesma maneira. E como que você acha que é possível atrair um público para a música clássica? Você é a favor, por exemplo, dessa popularização, de transformar aquilo num espetáculo mais comercial, ou você tem uma visão mais purista? Não, eu acho que talvez não tenha necessidade, embora acho que existe um esforço sério naquilo que, por exemplo, o André Rieu, que você mencionou, existe um esforço sério, mas às vezes não há necessidade. E eu volto ao nosso exemplo aqui de Guarulhos. Quando a gente faz uma programação que tem 10 concertos no ano, e esses concertos eles têm entrada franca, se a pessoa estiver interessada, ela vai assistir, o Teatro Adamastor está sempre cheio nas apresentações da orquestra, né? E às vezes a gente tem contato com pessoas que são parentes de outras pessoas que já vinham, são já 12 anos de atividade, por a pessoa falar, olha, eu vim porque meu tio gostava, ele vinha assistir, agora ele não está mais aqui, está morando em outra cidade, mas ele me trouxe quando eu era pequeno, agora venho também. Então, a gente tem que apresentar, né? A gente tem que poder apresentar. Tem uma outra coisa que é muito interessante na área da música de concerto, na música sinfônica, é que hoje em dia é tudo muito visual. A gente vive numa época muito visual, né? Se antigamente, na época dos nossos avós, alguém contava história. A pessoa, na hora de dormir, alguém ia contar a história. Você senta, deita, que eu vou te contar uma história. Aí contava, e a criança ia imaginando o que acontecia, como era a cara daquele personagem, que ia, que fazia, e foi. Hoje em dia é tudo muito concreto, né? É tudo muito real. A gente vai no cinema, aí no Senhor dos Anéis a gente vê o dragão, exatamente a escama do dragão como que era. O que não é ruim, é interessante, é bonito e é impactante, mas é tudo muito concreto. Muito pronto. A gente tem muito pouco espaço para criar dentro da gente como a gente acha que as coisas vão ser. Então é muito legal a música de concerto porque é um espaço absolutamente abstrato. A gente vai apresentar no concerto de abertura uma sinfonia que você está durante 40 minutos ouvindo sons, e esses sons estão te fazendo sentir emoções diferentes, sem você ter nenhuma coisa para imagem, ninguém está pegando você pela mão e dizer, você tem que sentir isso. Então, pode ser que eu vá na sinfonia e me incomova muito, e você chame a atenção uma parte mais engraçada. As emoções que um sente podem ser diferentes das do outro, né? E isso é muito legal.
não elimina a coisa da realidade do cinema. De novo, tem espaço para tudo. Mas é legal que a gente não perca a capacidade de construir o mundo dentro da gente. Legal que a gente não dependa de estar olhando aquilo fora para que a coisa nos toque. Isso nos torna mais completo, na minha opinião. É uma experiência mais aberta. A gente tem que ter... É legal que a gente tenha isso dentro da gente. Né? No fundo, é uma capacidade de imaginar. Né? E também a capacidade de poder ficar, por exemplo, durante 30 minutos ouvindo. Uma coisa que isso sim é preocupante é quando a gente vai no cinema e vê que as pessoas não conseguem mais passar, os filmes são cada vez mais curtos, né? Mas a pessoa não pode passar muito tempo sentada sem nem tirar o celular. A pessoa pega o celular, ela tem que ver naquela hora se alguém mandou mensagem. Quer dizer, 1 hora parado no cinema com aquele nível de impacto que a gente tem já é muito, né? E isso é pena, porque às vezes algumas coisas levam tempo para acontecer dentro da gente. Você está ouvindo uma peça que é mais comprida e isso vai mudando coisas dentro de você. E quando você percebe, nossa, olha o que eu senti, nem tudo dá para ser dito em tão pouco tempo. Né? Então é interessante que a gente não se habitue a só viver coisas muito rápidas e muito curtas. Não tem nada de errado com rápido e curto, mas é legal que a gente saiba viver o longo também. Quando, depois de um percurso de 40 minutos, você está chegando ao final de uma sinfonia e você lembra aquilo que você ouviu no comecinho e aquilo tudo junta dentro de você, você fala, nossa, olha o caminho, ele começou lá, ele passou isso, ele me disse aquilo e agora eu estou sentindo. Isso é muito forte e isso não acontece em pouco tempo. Tá certo. Emiliano, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Vamos lá. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre música de concerto, não música clássica, com o maestro Emiliano Patarro. Fique com a gente. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje com o maestro Emiliano Patarro. Emiliano, você falava um pouquinho desse trabalho da Orquestra Jovem aqui, Municipal de Guarulhos. Queria que você contasse para a gente como é que ela foi criada, você é o regente titular e também um dos idealizadores da orquestra. Ela foi criada por uma iniciativa da Prefeitura e da Secretaria. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer e deixar claro, porque é um investimento muito grande que se faz, né? Quer dizer, houve uma aposta muito grande na viabilidade de um projeto como esse, que é um compromisso da Prefeitura e da Secretaria de Cultura de Guarulhos, né? A orquestra está abrigada e é parte das atividades do Conservatório Municipal de Arte de Guarulhos, né? Isso também é uma coisa muito interessante. Como ela é uma orquestra de formação, é muito importante que ela esteja ligada a um centro de ensino. Não dá muito para fazer uma orquestra de formação completamente dissociada justamente dos professores e do ambiente pedagógico. São os próprios alunos que saem do conservatório e acabam entrando na orquestra? Isso muitas vezes acontece, é um caminho natural que a gente vem tentando que cada vez aconteça mais, né? Numa orquestra, por exemplo, a gente tem instrumentos muito diversificados. Então, alguns instrumentos, isso acontece com mais frequência, em outros instrumentos ainda não, mas é a nossa meta, tá? Isso, então, você me perguntou sobre a origem, o que aconteceu foi que há 13 anos atrás eu já estava trabalhando no conservatório e apresentei para a equipe que ali estava a ideia de que a gente pudesse fazer uma orquestra e fiquei sabendo que eles também tinham concomitantemente essa mesma intenção. Fazia parte das coisas que eles tinham pensado. Naquele momento existia pelo menos a ideia por alto de que isso fosse possível, né? E aí o meu primeiro trabalho foi no sentido de mostrar que era possível e que talvez não tomasse tantas etapas, né? E como eu disse, houve todo um apoio, uma adesão a essa ideia, que sem isso não seria de maneira nenhuma possível a criação da orquestra. Então se elaborou uma lei, se elaborou todo o regimento, o funcionamento da orquestra, e ela é uma orquestra que tem um padrão de profissionalização, né? A ideia é assim,
Você imagina que a pessoa está estudando música, então ela tem aula com o seu professor, ela vai, ela treina, ela aprende uma peça, ela aprende outra, e ela aprende coisas que estão não só no instrumento, mas na teoria musical, na parte de treinamento, de ouvido, às vezes até de escrever a música e tudo, ela vai se especializando, mas tem uma hora que ela tem que colocar isso em prática. Imagino que seja muito diferente também para um aluno que tem essa aula com o professor individual ou com outros alunos tocando o mesmo instrumento e depois vai se inserir numa orquestra. É exatamente isso. Quer dizer, uma coisa é eu aprender em casa, outra coisa é eu usar tudo aquilo que eu aprendi junto com todo mundo na prática, né? Então, é nesse sentido que acontece uma orquestra como a Orquestra de Guarulhos. A gente tinha feito no outro bloco a analogia com um esporte coletivo, futebol, por exemplo. A Orquestra de Guarulhos é como a seleção sub-23, né? Exatamente como a seleção sub-23. Você vai ter ali alguns músicos que já têm a maturidade de um músico profissional. Já estão prontos para a carreira profissional, estão tentando se localizar, eu vou para cá, vou entrar nessa orquestra, outra. E outros que estão chegando e estão se amadurecendo, né? É muito comum que você tenha níveis de experiência diferentes dentro de uma mesma geração de uma orquestra jovem, né? Então, ela é a porta de entrada na vida profissional. O legal é a gente, depois dessa altura, depois de 12 anos de orquestra, olhar para trás e ver quanta gente que hoje em dia faz parte do conjunto de praticantes de música de concerto no Brasil e até fora, que saiu da Orquestra de Guarulhos, né? Você vai assistir um concerto na Filarmônica de Minas Gerais, uma orquestra de ponta, em outro estado de nível altíssimo, e você vai, puxa gente, esses dois saíram de lá, os dois clarinetistas da Filarmônica de Minas Gerais saíram de lá da Orquestra de Guarulhos. Você vai ver em Manaus, o percussionista da Orquestra de Manaus saiu de Guarulhos, a flautista da Orquestra de Aracaju saiu da Orquestra de Guarulhos. Puxa, isso é legal. No geral, isso tem acontecido bastante? Isso acontece. Os alunos que saem se profissionalizam de fato? Se profissionalizam, claro, se profissionalizam e vão seguindo sua carreira, tem gente morando no exterior, né? Então é essa a ideia. É claro que a Orquestra de Guarulhos não é a única a fazer esse esforço. A gente tem a sorte que tem gente séria investindo nessa área, em São Paulo e em outros lugares do país, e isso é muito importante. E é isso que vai garantir que essa arte, essa linguagem que a gente está falando, que não tem tanto espaço, encontre condições de sobreviver. Esse incentivo do poder público é essencial. Totalmente. Totalmente. Porque é uma área que não tem, como a gente falou, não tem esse apelo comercial tão grande hoje, então, se não fosse isso, dificilmente haveria uma orquestra na cidade. Exatamente. Principalmente começar do zero, como foi o caso aqui. Quer dizer, a gente tem sempre que reconhecer o mérito de alguém que olha e fala, puxa vida, isso não existe, mas eu acredito que quando a gente montar vai dar certo. Porque depois que a orquestra está em funcionamento, hoje em dia a orquestra tem vários parceiros comuns, né? A gente costuma fazer óperas, por exemplo, com a Escola de Música do Estado de São Paulo, com a Companhia Brasileira de Danças Clássicas, que é uma escola de dança, um instituto de pesquisa de dança, enfim, com corais, o Colégio Músico de São Paulo. A gente tem parceiros que vão atuando conosco, né? Mas aí o barco já está andando. Começar do zero é sempre um grande desafio, né? E uma coisa que é interessante, do meu ponto de vista, é que nesses anos todos a orquestra se manteve sempre fiel a isso. Quer dizer, em nenhum momento foi feito nenhum tipo de concessão da proposta original de trabalho da orquestra para um sucesso rápido e curto, né? Quer dizer, então vamos tocar com fulano, que isso é um nome da mídia, e a gente vai lá e fica aproveitando um pouquinho dos refletores dele, porque assim a gente vai aparecer, etc. Mas só que o que a gente está tocando não faz sentido para ninguém. Não é o caso, né? O trabalho que vem sendo feito é sempre um trabalho com os melhores artistas escolhidos do ponto de vista do que eles tocam, não só do nome que eles possam ter, e é sempre as temporadas, como é o caso dessa que a gente está tão feliz de apresentar para a cidade agora, as temporadas sempre pensadas para ter um pouco de cada coisa. A nossa ideia é sempre que o frequentador do Teatro Adamastor, por exemplo, se ele vem um ano inteiro, ele nunca se enjoe daquilo que ele está vendo. Nunca vai repetir. E ele veja sempre um pouco de tudo, né? A temporada que a gente está apresentando esse ano tem, por exemplo, um espetáculo de balé completo, já estou avisando. Ela tem o balé Quebra-Nozes, é o balé mais famoso de todos os tempos, de Tchaikovsky. A gente vai apresentar o balé Quebra-Nozes. Depois ela tem uma ópera. A gente vai apresentar uma ópera que é inédita na América do Sul inteira. Quer dizer, não é porque tem todo esse trabalho de formação que a gente não possa trazer música nunca tocada, né? E não é uma ópera recente, é uma ópera que foi esquecida, que a gente está resgatando
né, das prateleiras que foi para onde ela foi abandonada é a ópera Armida de Haydn. Então vamos ter uma ópera. Nós vamos ter o Requiem de Mozart, uma apresentação com coros, né, uma música com coros e orquestra, mais de 150 pessoas no palco. Depois a gente vai ter um grande solista de violão, Fábio Zanon, fazendo o Concerto Aranjuez, que é um concerto famosíssimo de violão. E vamos ter um show de rock, orquestra e banda de rock junto. Quer dizer, tem de tudo, né? Desde um concerto com rock até a outra ainda. O segundo concerto da temporada é um concerto com um regente mexicano. A gente vai trazer música mexicana, a gente não ouve falar, né? Às vezes a gente perde muito do que acontece em todas as áreas, música de concerto e música popular, do que acontece no resto da América Latina. Então, puxa, a gente não ouve, o que será que acontece no México na mesma época? A gente aqui conhece Villa-Lobos, o que será que estava acontecendo no México na mesma época do Villa-Lobos aqui? Então, o nosso regente do Concerto de Abril é um regente mexicano. E como que é formada essa orquestra? Quem são esses jovens que fazem parte? A gente tem testes todo ano. Todo ano, todos os músicos que estão na orquestra e os que gostariam de ingressar são avaliados. A gente monta uma banca com os professores do conservatório, com a minha presença. As pessoas se inscrevem, elas têm um repertório que elas têm que tocar, peças do instrumento, peças orquestrais, um repertório definido anteriormente, e elas são avaliadas em condição de igualdade. Quem está querendo entrar tem a mesma condição de quem está dentro. Porque... não é fixo, por exemplo, não. No ano seguinte, não é porque você está esse ano na orquestra que ano que vem você vai fazer parte. Exatamente. Por quê? Porque é uma época de muita mudança, né? Então, a ideia é que este apoio que é oferecido, no fundo, pela Prefeitura de Guarulhos, para esses jovens estudantes, ele é de quem mais o merece, ele é daquele que tem mais condições de desfrutar desse apoio. E se naquele momento aquela pessoa, por alguma razão, não é mais a pessoa que está mais habilitada, ela, às vezes, não vai continuar com aquele apoio naquele ano. O que não impede que ela... Consiga passar veja que ela novamente. está precisando correr atrás de novo e se fortalece e vai à frente. Então, esses testes acontecem todo ano, né? Aí as pessoas se ingressam na orquestra, a orquestra existe uma quantidade específica de instrumentos, a gente tem, por exemplo, sempre são 3 flautas, sempre são 2 clarinetes. Essa quantidade é fixa, faz parte do equilíbrio que a história da música mesmo propôs para a formação de uma orquestra. E aí essas pessoas trabalham conosco durante o ano inteiro, né? E assim segue. E em pouco tempo a orquestra se renova muito. Não tanto pela perda de vaga, mas porque as pessoas vão conseguindo entrar em outras orquestras. Então, quando uma dessas pessoas sai e vai para uma outra orquestra, isso para quem está fazendo trabalho de formação, não é de maneira nenhuma um problema ou um fracasso, né? Disso aí que a gente cumpriu a nossa missão. A nossa satisfação é ver a pessoa deslanchar, pegar o impulso que a gente ofereceu e ir embora. E principalmente quando acontece muito, que ela volta alguns anos depois para assistir uma apresentação e fala, puxa, como eu lembro, com carinho, como me fez bem, melhores recordações que eu tenho de quando eu estava aqui, essa orquestra era do meu coração. Isso é muito gostoso, né? Então é legal saber que essa é uma lembrança do quanto prazeroso pode ser fazer música em orquestra que as pessoas têm do primeiro contato que elas tiveram, por exemplo, na Orquestra de Guarulhos. Há um limite de idade? Tem, o limite é de 28 anos. 28, não é tão jovem assim. Agora, a gente tem muita gente muito mais nova do que isso, 14, 15, 16, e isso depende muito do instrumento, né? Vamos dar um exemplo, é legal para as pessoas saberem, né? Por exemplo, contrabaixo é aquele instrumento grande de cordas que fica no fundo, para quem, quando a plateia está olhando, fica no fundo do lado direito, que a pessoa toca de pé. Ele é tão grande que é difícil começar muito cedo. Em geral, a pessoa não começa a tocar contrabaixo cedo, porque não tem tamanho. Não dá, ela precisa ser grande para tocar aquilo, né? Alguns outros instrumentos também, o instrumento mesmo simples para estudar precisa é muito caro, precisa de bastante dinheiro para comprar. Então, a pessoa, em geral, começa por outros instrumentos até ela finalmente sentir que ela vai render na música e ela dá esse passo. A flauta doce deve ser o primeiro de todo mundo. Então, dependendo do tipo de instrumento, é normal que algumas pessoas sejam mais novas, em outros instrumentos a faixa etária é mais alta, né? Então, a gente tem frequentemente músicos de 14 anos. 14, 15, 16, e tem esse limite do 28, que não é atingido até com tanta frequência, mas ele existe, né? Tem gente que chega nessa idade. Além de maestro, regente, você também é professor. E qual que é essa sensação? Você falou que seus alunos encontram com eles mais tarde em orquestras famosas, de renome aqui do Brasil. Qual que é essa sensação de inserir esses jovens na música clássica, na música de concerto, como você prefere? A sensação é uma sensação de dever cumprido, né? Uma sensação muito gostosa, é uma sensação muito boa, né?
eu sempre digo, quem convive comigo já me ouviu falar muito isso, mas se a gente pensar, até no mundo inteiro, não é só no Brasil, essa não é uma atividade que facilmente faça as pessoas se tornarem milionárias. Tem uns 2 ou 3 casos, mas não é por aí. Normalmente, quando a pessoa ingressa por esse caminho, ela não ingressa por esse caminho na expectativa de se tornar um grande milionário, não é nada disso. Não tem esse viés de mercado, é uma questão de paixão. A pessoa até quer ser remunerada e é um direito muito legal, não quer dizer que ela não possa ser remunerada. Mas a primeira coisa que a leva a isso é o gosto, é um encanto pela música. E o mais gostoso é você encontrar a pessoa anos depois e saber que com tudo que tem a vida em geral, de acidentes, de idas e vindas, e de acertos e erros, e de problemas que a gente tem que resolver, que a paixão, o gosto, o encanto que ela tem por aquilo não se perdeu. Né? Que ela conseguiu preservar o encanto por essa atividade. Né? Quando a gente se envolve com a pessoa no começo da vida dela, a gente carrega um pouco essa obrigação de não deixar essa chama morrer. Né? É muito fácil, mal comparando, é como se fosse um casamento. Né? O dia a dia, ele facilmente tira o encanto que você tinha quando você conheceu aquela pessoa. Tem que ser um trabalho contínuo de alimentar, de cuidar, de resgatar, para que esse encanto não se perca e você possa estar, depois de muitos anos, ainda vendo onde está a chama que te levou, desde o primeiro momento, a aderir àquilo. Né? Então é isso, quando a gente encontra isso no músico, depois de muitos anos, essa acho que é a maior satisfação. E você também foi supervisor do projeto Guri, que une aí uma questão de educação musical com inclusão social também. Isso é outro aspecto muito interessante da música, particularmente no Brasil e em São Paulo. Que a gente conversava antes, tem o nome às vezes de música erudita. Nomes não são nada, não precisa se preocupar de chamar de um jeito ou de outro. Às vezes é até mais fácil, porque é o nome que as pessoas conhecem. Mas, mesmo tendo o nome de música erudita, a maior parte das pessoas que pratica esta música no Brasil, especialmente em São Paulo, são pessoas que vêm de famílias com poucos recursos. Né? Por questões religiosas, porque muitas das igrejas evangélicas que têm forte presença nas comunidades sem tanto recurso, praticam e valorizam esse tipo de música por projetos como o Projeto Guri, como o Projeto Instituto Bacarelli, por iniciativas desse tipo, em Heliópolis. Por uma série de razões, as pessoas se encantam por isso vindo de lugares com muito pouco recurso. E isso é muito legal do ponto de vista da inclusão, da pessoa sentir que ela também tem espaço, também pode praticar, e inclusive de uma inclusão social. Porque uma criança, um jovem desse, que descobre um talento na área da música, muitas vezes em pouco tempo é capaz de sustentar uma família inteira. Né? É uma área em que a gente ainda tem a satisfação de dizer que a qualidade técnica do que a pessoa é capaz de fazer é o grande diferencial. Não importa a raça, a etnia, o gênero, se é homem, se é mulher, de que região do país ela vem, etc. Quando a pessoa toca, ela acaba encontrando seu espaço. E isso é muito bom. É uma coisa que a gente tem que valorizar e preservar. Emiliano, para encerrar nossa conversa, eu queria que você convidasse as pessoas, então, a assistir essa temporada da Orquestra Jovem aqui de Guarulhos, que em abril tem um especial para a gente que você vai falar. É isso aí. Em abril a gente tem o concerto no dia 18, sábado. Qual que é o tema desse concerto? É o concerto da música mexicana. A gente vai ter a Sinfonia 39 de Mozart, que é austríaco, é outra coisa, mas é um grande clássico da música. E depois a Suíte Mexicana, de Eduardo Ângulo, e a Sinfonietta de José Moncayo. São 2 mestres da música mexicana que a gente vai trazer aqui para o palco do Adamastor. E a programação a partir daí segue. Então, no mês de maio, a gente vai ter no dia 16 de maio, Fábio Zanon, violonista, como eu tinha dito antes, e no mês de junho nós temos o Requiem de Mozart. Vai ser bastante fácil acessar essas informações, então todo mundo convidado. Normalmente a gente se apresenta no 3º sábado de cada mês, no Teatro Adamastor, e eu espero encontrar todo mundo lá. A entrada é franca. Então tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E para fechar o nosso programa, você fica com um pequeno trecho também da Orquestra Jovem aqui de Guarulhos. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Tchau!